Ah, tá. Boa Alessandra. noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo. Tudo. Como é que foi o final de semana? Foi bem, o seu? Foi jóia. Eu vi lá a receita que você postou lá do de linhaça. Ah, pois é, depois você experimenta lá, fica bem bacana. Fica legal no micro-ondas? Fica, e é super rápido, assim, isso é coisa de... Ah, normalmente a receita fala que é um minuto e meio, mas assim, você tem que... Vai depender da potência do micro-ondas. Você vai colocando e vai observando. Vai ficar bem crocante, assim, e fica muito bom, assim. E É, dá eu muito... achei. Pois é, eu achei legal a receita que você colocou lá. E é fácil, que é com linhaça, né? É, e assim, para quem não tem micro-ondas, a pessoa consegue até fazer no forno mesmo. Só que tem que observar mesmo a questão de temperatura, porque senão queima muito fácil, assim. E é muito Ah, tranquila. é uma receita delicada, né? É É essa que bem, que você postou lá. não, bem delicada. E dá para fazer também com farinha de aveia, mas eu prefiro mais a de linhaça, eu acho que fica mais saboroso. Pois é, você falou, tem uma outra que você colocou lá que eu achei interessante. Farinha de aveia ou farinha de aveia. E tem assim, com glúten, sem glúten, pode conter glúten. Mas aí quando eu fui comprar uma vez no Mercado Central, ela falou, olha, todas as aveias vêm sem glúten. Parece que é um Aham. negócio na máquina. O que é esse negócio da aveia que vem com glúten? Então, é porque às vezes o glúten ele é muito fácil de ser contaminado. Então, às vezes, só de preparar, às vezes a máquina que usou para processar a aveia, se passou de repente o trigo em algum momento, então pode ser que a aveia fique contaminada. Então é por isso. Ah, Mas a maioria delas vem falando que é sem glúten. Então é bem assim. Algumas vão falar que não tem, mas assim, é. eu sempre considero que não tem, assim, sabe? Porque eu acho que o pessoal tem tomado mais cuidado nesse preparo aí, exatamente pela quantidade de pessoas que têm intolerância a glúten, né? Então, eu acho que Aí seria para alguém que é um nível extremo, né? Tipo, exatamente. quem quer cortar o glúten, por exemplo, só na alimentação, consumir aveia já é benéfico, melhor que o glúten, seria isso. Pelo que você É, estava sim, com explicando. certeza. Mas é porque tem pessoas que realmente são muito sensíveis, e aí não pode mesmo nem passar perto, assim. Por exemplo, se eu fizesse um pão aqui de farinha de trigo, né, na minha casa, e eu não poderia, para uma pessoa que é intolerante a glúten mesmo, eu não poderia é, fazer nenhum outro alimento que seria contaminado. Então, Nem lavando? nem lavando, porque parece que É mesmo? as partículas ficam suspensas, e aí pode ser que, porque tem, eu estava até conversando com uma pessoa Nossa. esse final de semana, eu estava conversando com uma pessoa que o filho dela tinha intolerância não tem muito a ver com o glúten, mas assim, era com a proteína do leite e do ovo. E ele não podia passar nem próximo do açougue que o menino já passava mal. Então, você tem uma ideia de como que, Caramba! dependendo dos níveis, é muito assim. E no caso dele, não, agora ele já cresceu e foi melhorando. Mas no caso do glúten, acontece muito isso também. Se a pessoa se ela for intolerante mesmo, às vezes não pode nem. Por isso que eles têm tanto cuidado de colocar nos rótulos que não pode e tal, que contém glúten. Por isso, porque se tiver um O resquício, a traço pessoa. só. É porque, pelo que você está me falando, se tiver sujo ali, um pouquinho sujo, a suspensão só dele em si vai contaminar o alimento inteiro. Um Mas assim, tiquinho, o pó, por exemplo, um pó que tiver, vai. exatamente. Um Por pouquinho. isso que a aveia, às vezes o pessoal fala, né, a aveia pode conter glúten. É por isso, assim, porque naturalmente ela não tem glúten, mas se ela tiver sido no processo de fabricação ali, tiver passado por uma máquina ou ficado num ambiente próximo de algum alimento que tinha glúten, ela está contaminada. Então, assim, você falou, para algumas Caramba! pessoas não tem problema. Eu achei que eu sabia alguma coisa sobre o assunto, não sei nada sobre o assunto. Porque é Não, sabe impressionante. sim, Não, sabe mas porque não, mas eu achei que assim, só de porque tava sujo. Tipo, você fez igual essa receita desse pão que você colocou. Achei sim. muito legal, que é uma coisa diferente, né? E quando você realmente quer retirar o glúten da alimentação, ele tem relação direta a pessoa ficar ou não nervosa, tá? Já que o tema nosso é esse, vamos voltar, né?
Gente, boa noite, obrigado por estarem participando. Tem o aviãozinho aqui, as pessoas que estão entrando agora. Compartilhe nos grupos, né? Dá o ok, o coraçãozinho para nós aí, para as lives poder chegar em mais pessoas. Giane, nutricionista, eu sou Alessandro, psicólogo. E nós estamos aqui nesse bate-papo aqui nosso, né, bem informal, mas para conseguir... Ó, a Gisele está falando aqui, trabalhei com alimentos, essa questão do gosto é seríssima. Pois é, Gisele. Eu né, estava comentando com ela aqui que eu comprei aveia e eu tirei o glúten da minha alimentação tem um tempo e me fez muito bem. E hoje já tem-se pesquisas científicas que existem dois cérebros. Então, nós temos o nosso encéfalo, tá? E nós temos também o intestino, que tem toda uma gama de conexão com os neurônios de informação. Então, nessa mesma reportagem, disse que quem tem a intolerância, não é alergia, seria uma pequena intolerância, que poderia estar tendo uma diminuição da ansiedade ou do nervosismo da pessoa em relação ao não consumo do glúten. E pelo que você está me falando, Giane, é muito sério isso que você está me dizendo. Porque contamina demais. E assim, eu não sei se hoje eu percebo que as pessoas estão, assim, há um tempo atrás, eu não sei se é porque não tinha muito conhecimento sobre essas questões de intolerância, de alergias, mas parece que hoje está muito mais frequente. Assim. E só que, por exemplo, eu atendo, acho que é muito raro eu atender pacientes que têm intolerância a glúten total, assim. Na verdade, eu acho que foi um caso, uma única vez, assim, de intolerante mesmo. Porque ainda bem, né, que, assim, ou pelo menos, né, não tem chegado até mim. Assim, tem aumentado a quantidade de pessoas intolerantes a um tanto de coisas, mas, assim, é muito sério, porque, assim, você vai comer um chocolate, ele tem glúten. Os alimentos industrializados, de uma forma geral, quase todos têm. Então, assim... Sim. Essa oferta... Não, tempero, né? Se você for ler rótulo, porque assim, olha, vou dar uma zerada em glúten, vamos ver como é que vai ser a alimentação. E realmente foi muito, para mim, pelo menos, foi muito benéfico. Sim. Então, assim, e aí eu comecei a ler rótulo, que ninguém lê rótulo, né? Incrível. Não. Ou então lê e não entende, né? Não. A maioria das pessoas não entende. E aí, assim, você começa a pesquisar e saber por que aquela substância... Né, não era legal para mim, não tava legal aquela substância. E aí comecei a ler até sachê de tempero. Acho que todos esses salgadinhos que existem no mercado, Cheetos, batatinhas, aí eu comecei a ficar assim, né? Deixa eu ler os rótulos deixa eu ler o rótulo das coisas para saber realmente o que eu estou comendo. E assim, 90% que eu achei tem glúten. No Verdimar, e aqui propaganda gratuita. Verdimar, se quiser nos patrocinar, estamos aí. Mas lá tem uma seção de produtos sem glúten. Inclusive até massa, né, para fazer macarrão sem glúten. Eu achei até impressionante isso. Né? E tudo tem. A indústria alimentícia usa ele muito para isso. E assim, eu vejo que as pessoas ficam sempre buscando, né? Porque... Como eu estava te falando, não tem muita oferta assim mesmo. As opções para quem é intolerante a glúten são poucas. Quase tudo que você vai comprar tem glúten. Então, se as pessoas ficam correndo atrás de receitas, se reinventando, e o glúten tem uma questão assim que ele tem esse problema todo, mas as preparações feitas com glúten, elas ficam muito bonitas, né? Você vê que quando... aos olhos, assim, né, é muito mais atrativo. Você faz um bolo feito com farinha de trigo e fica muito mais bonito do que quando você faz um bolo, por exemplo, com biomassa de banana, que não tem glúten. E assim, então, no primeiro momento, ele gera até uma certa, assim, eu não quero, né, porque ficou feio, né? Como a gente come com os olhos, né? Então, isso acontece também com o grão de bico, quando a gente faz receitas com grão de bico, porque... assim, olhando, né, visualmente, a aparência não fica tão bonita. E o glúten tem essa magia, né, de deixar as coisas... Enfeitar. Realmente. Mas enfeitar. Agora, só que tem outro problema, Alessandro, também, que assim, muitas pessoas, é lógico que o seu caso aí é específico, assim, mas tem pessoas que às vezes está tirando sem ter uma necessidade de tirar, sabe? Assim, sim. Então, isso também eu vejo como um problema, porque
ao longo do tempo, eu percebo assim, que quanto mais a pessoa deixa de comer alguns alimentos, depois de um tempo, ela volta. A impressão que eu tenho é que ela se torna Mais menos. intolerante? Eu Mais percebo intolerante àquilo que ela tirou. assim, é lógico que existem casos, né, em que a pessoa precisa mesmo tirar. Por exemplo, eu tenho um filho que tem intolerância à lactose e pronto, ele tirou e não tem jeito, assim, se ele come, ele passa mal mesmo. Aí seria zero no caso. Nada. Aí não pode nada, né? É uma intolerância. É isso que eu queria ver com você. Intolerância e alergia. Como que Então, diferencia um com o outro quanto a então isso? a intolerância à lactose, o que acontece? Ele não tem a enzima que digere a lactose. Então, Sim. ele consome e essa proteína do leite ele vai ficar dançando ali dentro do intestino dele sem ser digerido. Quando é uma alergia, ele pode até ter a lactase, só que causa assim, uma série de reações mesmo alérgicas, assim, que é muito diferente dos sintomas. Por exemplo, o intolerante à lactose, por exemplo, vou dar um exemplo daqui, né, meu assim, que é mais próximo. Eu até demorei muito tempo para descobrir, porque ele não tinha os sintomas que as pessoas normalmente tinham, que era diarreia, Esses era... casos sempre são os mais difíceis, porque a gente já está acostumado a traçar uma linha. Não, a gente. Exatamente. Um mais um é dois. Mas Aham. quando um mais um não é dois, aí realmente é isso que você está falando. Super complica, né? Porque, opa, o que é isso que está chegando a mim, né? Então, e aí você fica assim, às vezes você fica, não, mas não pode ser isso, porque não bate, os sintomas não batem. E aí você vai Sim, descartando todas as possibilidades, e aí quando você vê, fala assim, não, realmente era aquilo. Então, assim, e a alergia à proteína do leite, a pessoa não pode mesmo, assim, consumir. No caso da intolerância, ela consegue, às vezes, até tomar enzima, e ela consegue aí ela consegue ingerir sem ter problema. Agora, a entendi. alergia não. Pro caso assim de uma festa a pessoa for, aí ela toma esse é um composto isso? É um comprimidozinho, né? Que é uma enzima mesmo, que é a lactase, e assim, uma meia hora antes de consumir e pronto. Mas assim, não significa também que a pessoa, por exemplo, ela vai ter alergia a tudo, intolerância a tudo. Por exemplo, um iogurte ela já consegue suportar, porque as enzimas já foram quebradas ali, né? Ah, É, tá. então, assim, deixa eu ver outra coisa. O kefir, por exemplo, que é o probiótico, né? É um tipo um iogurte. Então, parece que o problema, é lógico que cada casa é cada casa, né? Tem casa que a pessoa não suporta nada, mas assim, o leite, se ela tomar e não tomar a enzima, ela vai passar mal, se não for zero lactose, né? No caso. Caramba. E aí uma intolerância seria assim um desconforto que a pessoa tem quando ela come. Assim, aí dói a barriga, fica inchada, tem gases, às vezes dá dor de cabeça, Que às aí vezes querendo ou não, sim, querendo ou não, aí acaba entrando na minha área, porque, pô, né, a pessoa tem alergia, vamos colocar que ela tem intolerância. sim. E aí fica com, né, com todo esse sintoma que está aí, e chega também na hora da psicoterapia, não é só a vida dela em si que está influenciando, tem um fator alimentar que está influenciando na vida dela também. Né? Quando você olha, porque eu uso da terapia sistêmica para poder ver, né, o uso da sistêmica e da Gestalt. Então, eu vejo o sistema que a pessoa está. Então, eu tento ver uma visão ampla da pessoa, como que é a vida dela em si, né? Deixa eu ver as relações que ela tem com as pessoas mais próximas, com as pessoas mais distantes, como que ela leva a vida dela, entende? E realmente me fez levantar essa questão por conta daquela conversa que a gente teve. Falei, olha, isso Uhum. realmente pode contribuir. Às vezes a pessoa está muito nervosa, muito ansiosa, né? E pode, no caso, não só as convivências, né, que a pessoa está tendo, mas também um fator alimentar. E assim, e a alimentação é uma coisa muito assim, né? Em todos os momentos da vida da gente, a gente se alimenta, né? Eu estava até conversando nesse final de semana mesmo, se a gente está feliz, a gente come, se a gente está É, passando vestibular, você comemora, se tem uma festa. Então, grande parte do ano a gente passa comendo, né? Então, se a gente não. Tem uma questão das escolhas, né? Se você não faz bem as escolhas, se você.
tem a questão psicológica mesmo. Você imagina, você leva uma criança, por exemplo, para uma festa infantil, uma festa de criança, e quando chega, ele não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, né? A pessoa vai ficando meio que sem, né? Porque é o que você falou, o nosso rito, né, de comemoração envolve a comida. Se você imaginar os banquetes, né, vamos colocar Platão, Sócrates, Aristóteles, né, os banquetes. Tem o livro, inclusive, dele, O Banquete, que eles, né, dentro do banquete, eles vão ali, né, confabular diversas teorias regadas a muita comida, né, e a muito vinho, né, e ali eles fazem. E então tem o livro, O Banquete, inclusive. Ah, pois é, isso eu o que nunca vi, diz. não. Então, mas é isso, assim, a alimentação, ela está presente na nossa vida, assim, e com essa questão aí da pandemia, eu vejo, assim, o quanto que esse momento que a gente está vivendo, o quanto que isso tem atrapalhado, eu não sei se a palavra é essa, a vida das pessoas, assim, porque antes nós tínhamos, né, uma certa segurança de várias coisas, e de repente tudo ficou muito confuso, né? A gente não tem mais, Muito. né? Então, as pessoas, o que tem chegado até mim são as pessoas dizendo assim, olha, eu engordei 10 quilos, engordei 15, engordei 18 quilos nessa pandemia. É uma série de fatores que contribuiu para isso, né? Por exemplo, antes as pessoas, por mais sedentárias que elas fossem e que a alimentação às vezes não fosse tão correta, as pessoas deslocavam para trabalhar, chegavam no trabalho, subiam e desciam Havia um escada. movimento, né? Exatamente. Aí, de repente, tudo parou, né? A pessoa agora ela fica confinada em casa, ela não. Às vezes os hábitos já não eram tão bacanas, mas assim, o E fator ficar piorou. E piorou. pioraram ainda, né? Além de não Nossa. estar legal, pioraram mais ainda. E sabe o que eu tenho visto? Além dessa questão da modernidade toda aí, né? Que hoje tem tudo, né? Você liga, você pede desde os vegetais até a pizza, os fast food, enfim, tudo você consegue pedir por telefone. Essa questão das pessoas estarem trabalhando em casa, eu vejo também o quanto que as pessoas têm reclamado disso. Sim, um certo ponto é bom, mas em outro, as pessoas parecem que, algumas, né, estão meio que sem horários, assim. Antes a pessoa, sei lá, ela parava para almoçar, parava para tomar um café. Sim. Sim, era regida, tinha que. Isso que você trouxe, eu vou complementar, que a queixa tem sido muito recorrente comigo, que as pessoas não estão vendo o tempo passar. Por isso que eu vou chamar isso com você. Então, o que eu tenho dito para os pacientes? Olha, não trabalha todo dia, sempre no mesmo lugar. Tenta alternar um pouco. Olha, se você tem uma área no seu prédio que você possa trabalhar lá, você mora de repente num condomínio e tem uma área para você trabalhar. Tenta descer para essa área para trabalhar um dia. Pode ser que você não trabalhe online, vai trabalhar, né, digitando. Uhum. Você está numa casa, pô, vai para a área. Tenta trabalhar numa sala diferente. Acabou de trabalhar, tenta ao menos, né, sair um pouco daquela rotina que você estava, que estão realmente ficando muito mais em casa. Tenta sair um pouco dessa rotina. Tenta sair um pouco dessa rotina, para os dias não parecerem que estão todos iguais, que é isso que você está falando. Porque era para ser o movimento ao contrário que você falou. Não, beleza. Eu estou trabalhando em casa, então, o que deveria ser? Eu me alimentar melhor. Porque eu vou comprar mais legume, mais verdura, vou estar consumindo alimentos que eu vou fazer em casa, ao invés de ter que recorrer aos, né, serviços de entrega que nós temos aí hoje, né, que estão disponíveis, que eu não sei quanto a isso, tá? Mas será que algum desses tem alguma alimentação saudável? Entende? A não ser, vamos colocar o Marmitex, né, que pode ser. Agora, esses que tem de comida pronta, que seja os fast foods, que é rápido, fácil de consumo, eu acho que deve ter aumentado, que é o que você está dizendo aí. Assim, eu acredito que tem alguns sim, né? Alguns com alimentação saudável, só que eu vejo que as pessoas, assim, elas não se antecipam, assim, sabe? Para nada, assim. Eu vejo que no final de semana
E não é assim, é um problema assim, que eu consigo perceber bem próximo de mim. Assim. As pessoas, por exemplo, chega o final de semana, a maioria das pessoas às vezes não querem comer o que comeu durante a semana. Ah, eu quero fazer uma coisa diferente. Só que as pessoas deixam tudo para a última hora. E assim, preparar uma coisa de última hora não é fácil. Assim. Você tem que se antecipar com tudo. Eu falo com as pessoas assim, faz uma lista de compra, faz um planejamento, assim, o que eu vou comer durante a semana, o que eu vou comer no final de semana. Porque além de você evitar o desperdício, você vai conseguir continuar. Não é assim, eu não sou contra a pessoa. Na verdade, eu falo assim que eu sou uma nutricionista que eu não sou muito radical. Eu não gosto desse negócio, não, você não pode. Eu falo assim, eu acho que as pessoas podem tudo. Só que com Bom consciência, senso? né? Com bom senso. Porque aí as pessoas falam, por exemplo, como que eu vou fazer agora no final de ano? Eu falo assim, come de tudo. Assim, só que com consciência. Porque assim, eu falo, nossa vida, esse ano já foi muito difícil. Muito. Né? E não tem nada melhor assim do que você estar entre as pessoas que você gosta e comemorar. E a gente comemora comendo mesmo, não dá para negar isso. Mas assim, eu falo, o Natal ele não precisa durar o ano inteiro, né? O Natal é um dia. Então, Você assim, não engorda o que você come no Natal, você engorda do que você come de janeiro até o Natal. Exatamente. Então eu falo assim que é muito isso, assim, sabe? As pessoas, eu falo, vai numa festa de aniversário, come, gente, não fica, porque, sabe, na verdade eu acho assim. Eu acho meio chato quando a pessoa fala assim, olha, não posso comer isso porque eu estou de dieta. Eu falo, não usa essa palavra não, sabe? Fica tão assim, afasta as pessoas, sabe? Vai falar, olha, É, primeiro eu gosto de falar em reeducação acho até alimentar, meio bizarro, né? Você não tá de é? dieta. E as pessoas não Meio precisam que é ficar pra sabendo, assustar. Nossa, não que coisa é? esquisita, eu tô de dieta. Não, e as pessoas, né, elas já começam a achar que você é o chato, né? Nossa, você é chato, né? Nossa, que pessoa chata. Então eu falo assim, você não precisa, a pessoa não precisa ficar sabendo, você pode comer tudo aquilo que tá lá, ou então seleciona o que você acha melhor, né? E o importante é no outro dia você volta à sua rotina normal, né? Você não pode pensar assim, hoje eu fiz errado, agora eu vou chutar o balde e vou fazer tudo errado. Amanhã, vida nova, e você volta, retoma a sua vida normal, né? E então, assim, é muito isso. Eu falo que, e essa questão que a gente está falando aí sobre mudar os hábitos, eu encontro pessoas que falam para mim assim, antes de meu horário era 5 horas, eu trabalhava até 5 horas, agora estou trabalhando até às 8. Pessoas que antes jantavam e agora já não fazem mais janta porque já não tem mais tempo. Entende? Assim, pessoas que antes tinham uma alimentação mais, assim, mais equilibrada e agora fala assim, como eu estou trabalhando tanto, eu não tenho tempo mais. Assim. Aí eu falo assim, poxa vida, né? Aí eu sempre falo para as pessoas assim, se você não tem tempo de parar para cuidar da sua saúde, depois você vai ter que arrumar um tempo para parar para cuidar da doença. E ela vai Da aparecer, doença, para se né? curar. É. E porque ela vai aparecer, assim, o nosso corpo ele vai dando sinais, e a gente às vezes está tão desconectado, né? Tá tão, sei lá, ocupado que a gente não percebe, mas ele vai dando sinais. Ninguém fica doente da noite para o dia. Assim, ele vai dando sinais e a gente só não vai percebendo. Vai Da dando mesma forma. sinais e não vai percebendo. É isso mesmo. Exatamente. Teve um paciente que eu peguei e ela tá assim, o fio para ter um burnout. Tá um fio. E ela me descrevendo uma vez, olha, eu tava saindo de serviço, mas eu estava tão cansada nesse dia, que é o que você está falando. E eu entrei no carro para dirigir e parecia que tinha alguém atrás comigo. E eu comecei a ficar com medo. Bom, isso é o início de uma síndrome de pânico, tá? Já estou descrevendo isso, que esse seria o início de uma síndrome de pânico causado por um burnout, tá? Então, a crise de pânico, geralmente, ela tem uma relação direta com a ansiedade, tá? Está muito elevado e, de repente, você consegue nomear aquilo ali e fica desesperado, porque aí não consegue nomear o que é que está te apavorando. E a pessoa paralisa realmente, entra em estado de pânico. Sim. E eu falei com essa paciente, né, desse cuidado que você está dizendo para ela ter. Falou, olha, quem estava atrás no seu carro era a síndrome de pânico. Síndrome do pânico, desculpa. Ela está atrás de você. Se você não, infelizmente, eu tenho que te falar isso. Se você não mudar algo que você está fazendo nesse momento, ela vai chegar. Porque você está um fio para ter um burnout. Burnout é adoecimento do trabalho. Porque às vezes alguém pode estar entrando.
Quando você tem adoecimento em decorrência do trabalho, ele é nomeado como adoecimento síndrome de burnout. Então, ela já estava a um fio para ter isso. E aí, não cuidou naquele momento que estava saudável, ia cuidar na doença, que é o que você falou, ia ter que arrumar a doença para a doença. Tempo para cuidar da doença, né? Voltando lá no glúten, me conta um pouco mais sobre ele. Por que ele virou tanto vilão hoje? Olha, na verdade, assim, sabe, muito se estuda, assim, sabe, mas eu não sei se foi essa questão toda do... Vilão, eu tô falando assim, um eufemismo, é uma brincadeira, né? Porque a galera tá querendo realmente, né? Deixa eu cortar o glúten aqui, que o glúten é o vilão. E por que é que entrou nisso? Eu acho assim que primeiro foi muita mídia também falando muito, né? E assim, uma coisa é assim, você testou e viu que realmente em você tem melhoras quando você exclui. Beleza. Agora. Beleza. Aí eu consumo às vezes. Vamos pôr, eu tirei, beleza, e tem final de semana, cerveja tem glúten. Pô, vou tomar uma cerveja. Sim. Beleza. E aí depois eu volto ao normal, que é o que você acabou de dizer. Aí você retoma a sua rotina. Então, só que tem pessoas que, às vezes, porque viu um ator lá tirando, então eu vou tirar. E assim, então, eu acho que ele é um vilão, assim, quando a pessoa realmente tem uma intolerância, assim, sabe? Porque eu acho que consumido moderadamente, eu não acredito que ele faça tanto mal, assim, sabe? Sim, legal. Agora, existe essa questão aí também, porque ele é um alimento refinado, né? Assim, as farinhas de trigo refinadas. Tá. Né? Eu acho que as farinhas de trigo refinadas, eu acho que tem esse problema mesmo, porque você acaba consumindo uma quantidade muito grande. É diferente, por exemplo, eu acho engraçado quando eu falo para a pessoa assim, você vai consumir pão integral. A pessoa fala, mas eu odeio pão integral. Eu falo, mas por quê? Você já experimentou? Aí eu comi um pacote e não gostei. Aí eu falo assim, tá, mas primeiro, por que a pessoa não gosta, por exemplo, do pão integral? Porque ela tem que mastigar muito. Mastigar, senão ela não consegue engolir. Tem que trabalhar mais, Exatamente. Entendi. Do mesmo jeito que acontece com outros, esse próprio pão de linhaça, um pão de, sei lá, de alguma outra caça, de um amêndoa que tem mais fibra. O glúten, ele é muito fácil. Como as pessoas estão nessa correria toda, as pessoas, normalmente, olha o cenário que eu vejo, a pessoa coloca um pedaço, um pão branco na boca, né? Eu tô dizendo pão branco, mas assim, né? Vale para todas as farinhas brancas aí. E ela joga um líquido por cima, ela nem mastiga e já engole. E aí, quer dizer, então é uma coisa muito rápida, né? Então, e geralmente o líquido vai ser um refrigerante, né? Ainda que é pior ainda. Na maioria das vezes, o refri, às vezes, assim, muitas vezes até muito suco também industrializado, né? Que a pessoa toma. Então, eu acho assim que moderadamente, eu não consigo ver assim, sabe, nenhum alimento. Se você perguntar para mim assim, você acha que esse alimento é ruim? Eu vou te falar assim, olha, eu não vejo nenhum alimento assim como... Eu vejo assim, por exemplo, né? A gordura trans é um alimento... Tá. Não, sim, claro. Né? Mas assim, os alimentos de uma forma geral, eu acho que consumido moderadamente, eu não consigo ver eles como um vilão. Um grande vilão, que é o que estão sendo colocados. Não, você... A não ser que você tenha ou alergia ou a intolerância, que você falou. Exatamente. Ok. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero fazer, sei lá, uma dieta, sei lá, low carb, alguma coisa assim. Eu falo assim, mas pra que você quer fazer? Primeiro, porque às vezes a pessoa ouviu falando, não sabe nem o que é e tal, e ela, não quer fazer. Eu falo assim, mas você, primeiro vamos fazer assim, vamos fazer uma reeducação alimentar, que é você aprender a se alimentar, e se em algum momento eu perceber que precisa, nós vamos fazer. Mas assim, entende? E eu acho que quando... no seu caso, é um caso bem específico, mas assim, de uma forma geral, o que eu percebo é que quando a pessoa tira um alimento da vida dela, sem motivo, ela tira, é como se ela ficasse sofrendo ali porque tirou. E aí, quando ela volta... Aí já não tá uma coisa legal, entendi. Não, já não tá fisiologicamente legal, porque ela tirou e agora vai ter que readaptar. E também, assim, e às vezes ela... É como se ela ficasse em abstinência, não sei se é essa palavra, fica um tempo... mas seria... porque a pessoa gosta do negócio, né? A pessoa gosta do negócio, tá se privando de uma coisa... como se fosse, tô sofrendo para isso, né?
que não seria o caso, mas está sofrendo por conta disso. E aí, quando ela volta... sem necessidade. Sem necessidade. Sem Ela necessidade. volta comendo desesperadamente, né? Então, assim, é igual as pessoas que falam, né, eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate. Aí, quando ela volta a comer chocolate, ela come todo o chocolate num único dia. Entendeu? Já compra aquela barra de 1 quilo assim, já de uma vez. Aqui, você falou isso, eu tô lembrando de uma paciente que eu encontrei, ela falou para mim assim, tinha participado de um projeto, não foi, só me contou, eu participei de um projeto, não, um desafio, em que era ficar lá sem comer, fazendo uma dieta low carb lá por acho que 1 mês, e tinha que alcançar um objetivo. O que é a dieta low carb? Então, é uma dieta com baixa quantidade de carboidrato, assim, só que, por exemplo, que normalmente tem uma porcentagem lá, que quando a gente vai calcular uma dieta, a gente coloca, sei lá, 40% até 60% de carboidrato, sei lá, 20% de proteína e o restante de gordura. Só que, se ela já tem menos de 40%, ela já é considerada low carb. Só que tem a low carb, que às vezes tem 10% da sua dieta que é carboidrato. Então, quer dizer, porque aí o pessoal fala assim, eu posso comer fruta, mas fruta também tem carboidrato. Entende? Então, assim, tem a low carb mesmo, que assim, vai ser pouquíssimo carboidrato. Aí, e assim, é engraçado, porque eu terminei uma pós há pouco tempo, foi em nutrição esportiva. E nós fizemos um experimento lá com o pessoal da turma e tal, enfim, ainda quando estava presencial, né? E uma pessoa lá ficou 1 semana com uma dieta low carb, mas assim, 10% só de carboidrato, e depois foi fazer atividade física lá pra gente ver qual que seria o resultado. E ela falou assim que nesse percurso, ela ficou tão estressada, ela falou assim, o primeiro dia eu fiz, o segundo, beleza, no terceiro já tava aguentando mais, tava quase subindo na parede, assim, de tão nervosa que ela foi ficando, porque assim, o cérebro gasta muita energia, não que os outros alimentos não vão te dar essa energia, Sim. Só que como você já está habituada a comer aquela quantidade toda de carboidrato, e o carboidrato, normalmente, dependendo do carboidrato, tem energia muito rápida, né? E ela falou assim, gente, quando chegou no 5º dia, minha cabeça doía, eu já estava conseguindo conversar com mais ninguém, de tão estressada. É lógico. Que aí entra o fator psicológico aí, que está sendo afetado pela alimentação. É lógico isso daí. Você vê quanto tempo essa pessoa iria conseguir persistir nisso. E olha as relações que você própria está dizendo, humanas, que ela teve com as pessoas, intolerável, né? Olha, eu não conseguia conversar com ninguém, né? A relação alimento com o bem-estar psíquico tem toda a razão de ser. Então, e aí, assim, eu falo assim que dietas muito restritivas, elas não são muito sustentáveis, sabe? Assim, por isso que eu falo assim, quando a pessoa às vezes fala, eu quero fazer uma dieta, eu tento ao máximo, é lógico que eu não posso manter como está, porque senão não vai ter resultado. Mas eu tento deixar, dentro das possibilidades, o mais próximo do que a pessoa tem o hábito de consumir, para que ela... Legal. Né, assim, para que ela tenha resultado sem sofrer. Que eu falo assim, eu não gosto desse negócio de ficar sofrendo, porque se a pessoa sofre, ela não vai fazer. Ela não vai ter adesão, ela vai parar, ela vai desistir. E assim, eu vejo que toda dieta restritiva, ela não dura. A pessoa às vezes até alcança o objetivo dela, que às vezes ela até perde o peso e tal, mas assim, depois ela volta a engordar tudo de novo, porque ela não consegue manter. Entende? Então, assim... Aí ela não fez a readequação que você disse, que era o interessante, que logo na nossa fala que a gente estava colocando, que não dieta, mas uma readequação naquilo que a pessoa está consumindo, para que realmente ela tenha consistência naquilo que ela está seguindo. E aí ela teve uma mudança nos hábitos alimentares, que é o que seria o ideal que você está me dizendo. Então, e assim, Alessandra, eu vejo que eu imagino que na sua área também não deve ser muito diferente, as pessoas às vezes demoram uma vida inteira, né? Ganharam peso, por exemplo, ao longo da vida toda, sei lá, com 30, 40 anos, e de repente ela chega e fala assim, eu quero emagrecer até o ano novo, né? Até o Natal, né? Tipo assim, é uma coisa insustentável, porque assim, eu falo, mas isso eu não consigo fazer. Ou então chega pra mim e fala assim... Você vai adoecer a pessoa. Não é? Aí você vai adoecer a pessoa. Nossa, mas que legal isso que você trouxe. Porque essa construção que você teve, na psicologia também, por exemplo, chega um paciente para mim, eu tenho 36 anos.
A pessoa tem uma constituição de vida, 36 anos de constituição de vida. Exatamente. Então, olha, eu tô assim, né? Aí tem uma reclamação em relação a algo, né? Porque se chegou no consultório, ela tá querendo melhorar alguma questão, eu falo, olha, você tem 36 anos na minha frente. Nós estamos começando um trabalho agora. E vai ser um trabalho de elaboração. Muito legal você trazer isso. Porque se eu forçar demais a pessoa, ela adoece também. Pois é. Eu não posso pesar a mão muito. Então, mas é bem assim. E eu falo assim, às vezes a pessoa fala pra mim assim, você acha que eu vou conseguir emagrecer quanto em um mês? Eu falo, não sei. Assim, eu falo, vamos primeiro, vamos devagar. E assim, e as pessoas não querem isso. É do mesmo jeito quando eu encontro paciente que às vezes é muito magrinho, e por incrível que pareça, às vezes é mais difícil fazer a pessoa ganhar peso do que perder peso. Então, assim, porque... É que tipo de pessoa que as pessoas têm ódio dela na sociedade, né? É tipo isso. E aí, então, tipo assim, a pessoa fala assim, eu vou ganhar peso com quanto tempo? Eu falo, eu não sei, assim, vamos ver. Porque assim, por exemplo, às vezes eu faço um planejamento e a pessoa não cumpre. Então, assim, entende? Eu falo assim, vamos indo. Sim. Vamos ver. Então, assim, esse final de semana mesmo eu fui atender uma pessoa, e o objetivo dela é ganhar peso, porque ela é muito magrinha. E aí, quando eu cheguei, ela falou pra mim assim, Jane, eu tô muito feliz, assim, porque as minhas calças estão começando a ficar apertadas. Aí eu fiquei assim, né? E ela falou assim, eu tinha ganhado 1 quilo. E ela falou assim, ela me contando, eu tinha ganhado 1 quilo e tal. E assim, só que essa semana, por algum motivo lá, ela não tinha conseguido ir à academia. Mas assim, é uma pessoa realmente muito disciplinada. E aí você vai falar, nossa, mas 1 quilo é muito pouco. Mas não é. Para quem tá querendo ganhar, é muito. Que bacana você falar isso. Eu não tinha nem noção disso, não. Bacana, muito legal. Assim, e existe uma diferença de ganhar peso, né? E ganhar peso com saúde e ganhar gordura. Porque às vezes... aí tem essa diferenciação. Porque aí depois você fala com a pessoa, não, beleza, você quer ganhar peso? Picanha, churrasco, todo final de semana, cerveja, manda ver, vai nessa. Que aí não é só uma coisa saudável, né? Não, pois é. E aí, você sabe medir. E aí você chega para medir a pessoa e você vê que o que ela ganhou realmente foi músculo, sabe? Assim, não foi gordura, sabe? E dependendo da pessoa, às vezes até um pouquinho de gordura não é um problema, porque às vezes tá tão baixo, a gente precisa mesmo de um pouco de gordura às vezes. Então, assim, é uma coisa muito... Mas assim, não dá para falar assim, não, você vai ganhar com 1 mês, com 2 meses. É igual como perder peso, assim. Eu falo assim, olha, eu nunca gosto de fazer uma dieta muito restritiva, primeiro porque é perigoso para a saúde da pessoa mesmo, tirar demais. Eu prefiro ir aos poucos, fazendo com que a pessoa vá perdendo 2 quilos, 3 quilos, e a gente vai acompanhando, vai alterando a dieta, até chegar no objetivo da pessoa. Porque assim, o corpo não vai percebendo, porque quando a pessoa emagrece muito de uma vez, primeiro, aí a pessoa me manda mensagem e fala pra mim, eu tô ficando fraco, eu vou desmaiar, assim, normalmente eu falo, olha, como é que tá a sua dieta? Não, tá beleza. Tá sentindo fome? Não. Tá sentindo fraqueza? Não. Então, beleza. Então, vamos continuar. Não, só peraí. Dá pra me tirar mais alguma coisa? Dá pra me colocar? Porque senão a pessoa fala, nossa, eu achei que eu ia ficar com fome. E eu tô comendo muito mais do que eu comia antes. E que legal, cara. Né? Legal. Então, assim, umas situações assim que você vai falando, nossa, E assim, no final, o corpo sabe, não sente, porque o corpo também não pode sentir que você está perdendo peso demais, porque se ele sente que está perdendo peso, ele começa a restringir tudo e aí vira um problema. A gente fala que chegou no platô, aí acabou, ele trava ali, e você vai ter que mudar toda a estratégia, tanto pedir o educador físico lá para mudar a estratégia, quanto como nutricionista fazer uma mudança total, e às vezes até fazer uma dieta restritiva para que ele volte a perder peso de novo. Porque então, eu sempre falo assim que eu gosto de ir devagar, fazendo com que a pessoa vá perdendo aos poucos, para que o organismo dela não sinta que ela está passando fome e não trave tudo ali. Então, assim, são os artifícios assim, que a gente vai observando. Acaba de certa maneira, isso que você está trazendo, porque se a pessoa ficar com fome, certamente ela vai ficar mais ansiosa que já está. Que já é uma queixa recorrente que nós temos no consultório hoje. Eu te falo assim, 80%, mais de 80% hoje do que está se tendo no consultório é queixa de ansiedade. As pessoas não estão dando conta da sociedade. Principalmente o ano favoreceu muito isso, né? E talvez até esse comer
tenha relação com isso, porque eu preciso de colocar algo para dentro de mim, né? Esse comer. O que é que eu vou colocar para dentro de mim nesse momento? E aí eu vou colocar comida. É o que tem, que me dá prazer, que vai disparar dopamina, serotonina. E aí eu coloco algo rápido de consumo que vai transformar em açúcar, é rápido, é fácil, entendeu? Porque tá muito vazia a minha vida. As pessoas nessa pandemia, fazendo articulação com isso que você trouxe, tá? Ao elas terem que ficar em casa, elas tiveram que dar conta de si mesmas e terem de encontro consigo mesmas. E muitas olharam para aquilo que elas estão vivendo e como está a vida delas e não gostaram daquilo que viram. Porque não tem como sair. Não teve como você sair. Não teve como você ter a fuga do final de semana para você poder beber num bar. Não teve como você sair para ir para uma pousada. Porque não teve. O que teve é você ter consigo mesmo. Se você esteve consigo mesmo e não gostou, alguma coisa não está legal. Por que você não gosta, nem você mesmo, da sua própria companhia? E aí eu engordo. Por que eu engordo? Porque eu tenho que colocar alguma coisa para dentro. Eu não tenho aquilo que me satisfaz, que me deixa feliz, eu não estou dando conta disso. Não, mas eu acho na comida esse prazer. Eu vou me encher de algo. E aí a pessoa, no caso nós estamos falando de comida, mas muitos usam o álcool, o abuso de álcool aumentou muito, está muito maior o consumo de álcool. Eu consumo alguma coisa, eu vou fumar mais, eu vou beber mais, eu vou comer mais, porque eu tive que dar conta de mim mesmo, eu tive que me encontrar nessa pandemia. E não se encontrou, ou encontrou e aquilo que encontrou não gostou. E aí teve que se encher de alguma coisa. Preencher, né, o vazio. Preencher o vazio. Sendo que todos nós somos seres em falta. Nós estamos em falta sempre com alguma coisa. O importante é nós sabermos lidar com essa nossa falta, tá? E eu vejo assim, Alessandra, as pessoas, você falou essa questão de como que nós desaprendemos, né? Porque assim, quando, na época dos nossos avós, assim, a alimentação deles era muito simples, né? Simples. Eu ia usar essa palavra que você acabou de falar. Simples. Era isso, né? E aí a modernidade, ela veio trazendo essa avalanche, né, de coisas assim. Hoje, como eu falei, você não precisa sair de casa para comer mais nada se você quiser. Você não precisa fazer nada na sua casa. Você não precisa nem ter uma cozinha, você consegue tudo pronto. Mas eu assim, não é porque eu sou nutricionista, mas assim, eu sou, eu acho que um pouco, até, não sei se é quadrada, sabe? Assim, eu não gosto muito de comer fora. Assim, nada, se eu for numa festa, eu vou comer e tal, mas eu gosto de fazer, assim, sabe? Eu gosto mesmo de fazer. Eu gosto Legal. De aprender, eu tenho esse mesmo prazer que você. Pois é, eu gosto de gostar, e assim, e eu vejo, assim, eu tenho filhos, assim, e eu vejo que isso é muito positivo, assim, tanto na educação deles, nessa questão de educação alimentar mesmo, assim, eles não têm restrição a comer nada, assim, tudo que coloca, eles comem sem Bacana. fazer. E eu vejo, assim, que é uma construção mesmo, porque eu vejo que os filhos são reflexos daquilo que são os pais. E quando, assim, então eu vejo que se os pais não comem, os filhos não vão comer. E às vezes, assim, eu tenho atendido muita criança e muita criança com muita dificuldade, e eu vejo, assim, que infelizmente, eu não sei, assim, fica até pesado falar isso, assim, mas quem que coloca o alimento dentro de casa? São os pais. Os pais vou trazer pela visão, vou trazer pela visão da psicologia. Você pode falar 1000 vezes com uma criança, mas se você der um exemplo, e sempre, né, eu digo um exemplo, você, né, perseverar naquele exemplo, ser daquela forma realmente. Vai servir muito mais do que você ficar naquela repetição constante com ele ali, sendo que ele está convivendo com isso que você está fazendo. Você está vivendo isso, né? Vygotsky diz que isso é a perspectiva sócio-histórica. Por exemplo, eu sou da cidade de Nova Lima, aqui próximo. Sim. E essa é a época de se fazer queca lá.
né? Agora você está me devendo a receita. E o problema é esse, que cada família lá tem a sua receita da queca. E por que que é a queca? Porque lá teve a mineração Morro Velho, quem foram para lá foram os ingleses, né? E quem era peão não conseguia falar cake, que é o bolo inglês. A queca é o bolo inglês. Sim. E eles comiam e falavam, ah, não, essa queca tá muito boa. E aí a cidade, né, que essa perspectiva sócio-histórica, essa ancestralidade que outros autores trazem, permeou na nossa sociedade, que né, tem a macro e a micro. Essa eu estou citando uma micro. E cada família tem a sua receita de queca lá. Isso é muito interessante. Que uns fazem com um chá, com um negócio, outro faz com um melado queimado. E é interessante isso da alimentação simples, que quanto mais simples, parece, a meu ver, ser mais saudável. Exatamente, mas é isso mesmo. Quanto menos eu abrir, mais descascar, seria melhor. Mais ou menos alguma coisa nesse sentido. E assim, você falou aí essa questão de preencher, eu vejo que, por exemplo, você falou que as pessoas estão consumindo mais álcool, e as pessoas provavelmente estão consumindo mais café também. Mais café também. E eu vejo que aí, olha só como que criou uma bola de neve, vamos dizer assim, porque a pessoa está se alimentando pior, ela não faz mais atividade física, aí ela fica muito tempo no celular porque ela está entediada e ela acaba não conseguindo dormir à noite porque ela ficou assim, porque esse excesso de luminosidade acaba prejudicando o sono. Sim. O hormônio chama melatonina, inclusive, que tem que ser disparado. E com a luz ele não funciona. Pois é, assim, então eu tenho sugerido para as pessoas, olha, quando chegar à noite, você dorme que horas? Meia-noite, lá para as 10 horas, já desliga o celular, não olha mais o celular, vai ler um livro, vai fazer nada. Mas assim, então olha só que tanto de coisas que prejudicam. As pessoas se alimentam mal, elas não fazem atividade física, elas ficam muito tempo no celular. Cafeína, ela ataca o labirinto também. Tem que tomar cuidado com isso, que ela ataca o labirinto. Então, o que acontece? Se você toma muita cafeína, você fica cada vez mais, né, com acúmulo de cafeína, que é um estimulante no organismo, e uma piora do sono. A piora do sono aumenta o cortisol. Aumentando o cortisol, você não dorme direito, você fica mais estressado, que aí vai virando um ciclo que é uma bola de neve. Como que a alimentação tem relação com a saúde? É engraçado, assim, eu não sei na área da psicologia, mas eu vejo assim, que na nutrição, parece que quando falta nutrientes, parece que a ansiedade fica pior. Assim, sabe? Eu acho que eu percebo que parece que quanto mais é industrializada a alimentação, parece que mais ansiosa a pessoa fica. Interessante você saber. Nossa, muito legal isso que você trouxe. E assim, eu no meu recordatório, eu tenho uma pergunta, tem duas perguntas que eu falei assim, eu já vou deixar preenchida, assim, que é assim, você é uma pessoa ansiosa e quando você está ansiosa, o que você, como que é a sua alimentação? 100% das pessoas falam assim, consumo muito mais alimentos. Quando eu estou ansiosa, eu como mais. Assim, e tem algum específico que ela consome? Alessandra, ninguém que está ansioso vai partir para comer uma fruta. Ninguém vai partir para um prato de salada. É sempre assim, chocolate, doce, açaí, essas coisas assim. Porque assim, parece que é o cérebro pedindo, né? Olha, eu preciso de energia rápida, eu preciso ficar bem, né? E aí a pessoa quer aquilo que dá uma energia rápida. Então porque ela dispara, dá pico de dopamina, né? Ela dá pico, ela vai soltando. Então, e é engraçado porque eu percebo que quando as pessoas mudam a alimentação delas, elas às vezes começam a consumir mais castanhas, né, que tem mais triptofano, que tem ali gordura, mas que é uma gordura boa. Qualquer castanha? Seria qualquer castanha, caju do Pará, qualquer castanha teria esse componente? Umas mais, outras menos. Umas tem sim, como tem selênio, mas assim, de uma forma geral, todas elas são boas. Eu percebo que as pessoas começam a consumir, elas parece que a sensação, pelaquela vontade do doce vai diminuindo. A saciedade para quanto a isso é eliminada, quebrada esse ciclo, né? Assim, talvez a pessoa no primeiro momento, pelo fato dela estar tão viciada, ela não perceba. Mas assim, você vai percebendo nas conversas, elas vão relatando assim, que não estão mais consumindo tanto doce,
é do mesmo jeito pessoas que bebem. Eu já tenho paciente que bebia, assim, todos os dias uma latinha. E ele começou a fazer atividade física e começou a se alimentar melhor e falou assim, engraçado, agora eu só tô bebendo no final de semana. Entende? Que Assim, legal, cara. Olha que então, bacana. assim, assim, eu não sei exatamente te dizer assim, não, com certeza foi alimentação, mas eu sei, assim, que é um conjunto. Ele tá fazendo Mas atividade ela física. substituiu uma coisa que não estava tão legal. Vamos colocar aqui uma atividade física moderada. É muito melhor do que você ficar consumindo álcool todos os dias. Com certeza. Né? E Efetivamente se vê isso. e as pessoas falam assim, né? Ah, eu vou tomar uma cerveja porque eu tô estressado. Você imagina, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, vamos tornar todos alcoólatras, porque todos os dias nós estamos estressados, né? Então, assim, se for escutar, né? Não vou beber porque eu tô estressado, todo dia a gente vai beber. E o pior, né? Aí quando passar o efeito, a ansiedade vai ficar muito pior. E há uma piora no sono. Uma das primeiras perguntas que eu tenho, assim, logo que chega o primeiro paciente, primeiro contato que eu tenho com a pessoa, eu de praxe, eu vejo, olha, como está seu sono? Porque sono é saúde. Exatamente. Sono é saúde. O pior é não dormir. Isso eu já cheguei à conclusão, vários seminários que eu fui também com psiquiatras, que eu frequentei, né, alguns seminários com psiquiatras, a conclusão de todos foi unânime. Olha, não dormir é o pior. Então, se você dorme, você começa, a partir de você ter sono, você melhora o seu cognitivo, né? Você começa a raciocinar melhor, você começa a ficar mais calmo. Porque você está tendo seu ciclo circadiano, ele começa realmente a estar funcionando. Então, esse negócio de que, todo dia, tem dia que eu durmo 10h30, tem dia que eu durmo meia-noite, tem dia que eu durmo 1 hora. Não, peraí. Define um horário para você dormir, tenta definir um horário para você dormir. Eu não consigo. Pelo menos um aproximado. Olha, na Gestalt tem uma coisa que é interessante. Sempre que você for fazer uma escolha, tende a fazer aquela escolha para aquilo que menos vai te trazer estresse ou problema. Nós temos isso como princípio na abordagem, tá? Então, sempre que você for fazer uma escolha, tende a fazer essa escolha para aquilo que menos vai te trazer ansiedade ou angústia. Faz sentido. Faz muito sentido. Que aí você começa a elaborar isso, igual essa escolha que você acabou de fazer. Eu posso fazer a atividade física ou beber? E eu estou falando academia, não. Uma caminhada que seja, né? Pessoas que estão não sabem às vezes o que fazer, não querem a academia, não querem alguma coisa nesse sentido. Olha, existe pilates, existe dança. Alguém já experimentou dança? Eu sou muito duro. Mas começa. Você não sabe como é que pode ser, você pode tomar gosto pela coisa. Tente fazer coisas diferentes. Essa seria. E alguma coisa que a pessoa se identifica, né? Porque não adianta fazer uma coisa porque ela não gosta. Não, né? Que também, não. Que é o alimento que você acabou de dizer. Olha, você vai colocar, por exemplo, não, eu odeio comer carne de boi. Você vai prescrever, não, você tem que comer 2 vezes. Não vai acontecer. Não vai. Eu atendi uma paciente, outro dia, foi até bem engraçado, que ela tinha um leque, assim, ela era muito restrita, ela era adolescente, assim. E ela falava assim pra mim, eu só gosto de comer X e Y de verduras. Aí eu falei, bom, vai ficar muito restritivo, porque eu gosto de passar uma diversidade, assim, para ficar bem colorido, para ficar bem nutritivo. Mas se você não gosta de comer as outras, eu só vou passar essas 2 que você come. Sim. E assim, e aí eu passei só as 2 que ela gostava e propus para ela experimentar novos sabores. Mas assim, não adianta a pessoa falar para mim assim, olha, eu não como brócolis. Eu falo, você tem que comer brócolis. Ela não vai comer. Entende? Assim, eu posso propor para ela o seguinte, vamos experimentar o brócolis. Agora, essa pessoa chega, então eu falo assim, quando uma pessoa ela tem um leque maior, não, eu como de tudo, fica maior a possibilidade de colocar os alimentos. Agora, não, eu só como isso e isso. Pronto. Aí não tem jeito, assim, porque eu não posso obrigar assim, a pessoa a comer. Eu não posso obrigar a pessoa a mudar o hábito. Sim. Então, assim, é uma conversa assim mesmo, né? A gente vai propondo e vai para ver se consegue chegar no consenso. Assim. Eu posso apontar, olha, acredita mesmo que esse caminho que você está fazendo vai te levar para onde você está querendo? Aí a pessoa fica pensativa, né? E você escolhe se você quer seguir ou não.
a decisão é sua. Aham. Porque eu não tenho também. Na verdade, dentro da psicologia, nós temos quase ou nenhuma resposta para a pessoa. Porque a resposta está nela mesma. Exatamente. Aham. A resposta está nela mesma. E igual, né, porque você está me dizendo, a pessoa já te orientou. Então, a margem que ela te deu é pouca para você poder trabalhar quanto a isso. Aham. Quem te dá uma margem maior fica mais fácil. Às vezes até é Sim. melhor para poder a pessoa conseguir ingressar nessa nova alimentação que você está propondo para ela, que não é dieta, né? Isso não Aham. é dieta. Porque é Não, nova alimentação. exatamente. Que você já está fazendo bem, por que que você vai voltar para outra que está ruim? Não Então, justifica. Não não, tem e assim, eu porquê. falo, e eu falo para as pessoas assim, se a gente não muda do jeito que tá, você não vai ter resultado. Assim, precisa mudar. Porque se não muda, não justifica que você está me procurando, né? Então, assim, e eu falo assim, no final das contas, a única coisa que eu faço é calcular a quantidade que você precisa. Mas, assim, o desejo de mudar é aquela história da cura, né? Eu sempre falo assim que faz parte da cura o desejo de ser curado. Não adianta a Ótimo pessoa, isso. né? Não adianta a É pessoa vir ótimo até isso, essa mim. consideração. E eu falo para as pessoas assim, por exemplo, você está aqui porque você quer, ou porque seu pai, sua mãe, seu namorado te indicou, né? Quer que você. Porque assim, se não. Você deve Ela entender. foi, né? Ela foi, mobilizou, ótimo. Porque Que assim, eu acho acontece isso. Não, alguém me mandou aqui no consultório para vir ver o psicólogo. E não que. sabe nem o Então, que dizer. não sabe nem por que ele tá lá, né? Então, assim, e ele não quer mudar. Aí ele vai, quando for no mês seguinte, ela vai voltar, no meu caso, ela vai voltar e vai falar assim pra mim: aí eu não fiz nada do que você mandou. E aí aí eu fico com o sentimento de fracasso, assim, poxa vida, deu errado. Mas assim, aí depois eu penso, mas peraí, não é que a culpa não foi minha, né? Foi a pessoa que não seguiu, porque se ela não quiser mudar, não adianta, Alessandra. Eu Não, não adianta. posso fazer 200 planos alimentares e a pessoa não vai seguir O nenhum. melhor Porque que existe no mundo, o mais capacitado, todos os exames que você imaginar, a pessoa, você vê tudo lá, mas ela não seguiu. não seguiu, exatamente. Não E assim, adiantou. e a pessoa às vezes chega para mim e fala assim: ah, eu fui no nutricionista que me passou só alimentação cara e por isso eu não segui. Eu, tipo assim, eu procuro. É lógico, né? Que tem paciente que se você não passar as coisas que ele tem o hábito de consumir, os alimentos caros, ele não vai mesmo seguir. Mas assim, as pessoas querem mudar, mas elas também não querem pagar caro por um alimento, entende? E aí e eu tento, assim, ao máximo passar aquilo que faz parte. Eu falo assim, comer bem é comer simples, é comer barato, assim. Não precisa ser Comer caro. simples, comer barato. Eu Não concordo precisa, plenamente com você, eu gosto dessa visão. não precisa ser caro. E Está ao aí, alcance. Acho que o que você está colocando é o seguinte: olha, o que você quer, né, está ao seu alcance. aham. É isso. Está ao seu Não é alcance. Você assim. consegue. Eu não passo receitas assim, sabe? Essa receita é muito difícil, né? Eu não passo nada disso. Assim. Tudo que eu coloco lá, por exemplo, que eu posto coisas que deram certo, são ali coisas que a pessoa vai conseguir encontrar fácil. Mas eu também não fico dando receita para que. Porque a pessoa às vezes não gosta de cozinhar, entende? Se a pessoa não gosta, eu vou falar que você tem que fazer um bolo para você comer. Não, eu faço, né? Então, assim, não tem como eu obrigar a pessoa, mas eu falo que tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser acessível, para que a pessoa consiga seguir e para que ela tenha resultado. Porque, E tem que ter prazer também naquilo que está comendo. Acho que tem, exatamente. né? E que aí modifica essa questão que a gente trouxe logo no início, que, olha, não é aquele instantâneo, mas é você ter prazer em comer algo que seja saudável, que se você perceba que esteja te fazendo bem, né? O consumo daquele alimento. E as pessoas têm uma mania de achar assim que tudo que é saudável é ruim. Sabe, assim, as pessoas, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, você vai me passar aquelas coisas sem gosto? Aí eu falo assim, aí eu fico pensando, o que é sem gosto, né? Porque assim, a água, né, é tão sem gosto, é tão bom, né? Água, É, assim, é uma das coisas que não tem sabor, mas é tão bom, assim, faz tão bem. Eu fico pensando, né? Para mim é uma das perfeições da prova da é isso. existência de Deus, né? É a água. E não tem, e noutra, não teria vida sem água. Exatamente. A água é o Né? princípio básico da vida.
E aí a pessoa fala assim, né? Você vai me passar aquele alimento que não tem gosto? Aí eu fico pensando, mas cada um alimento tem gosto. Eu fico pensando assim comigo, porque eu consigo assim, identificar cada um, assim, de olho fechado, assim, isso é aquilo, porque cada um tem sua particularidade, né? Cada alimento tem seu Sim, sabor, né? Então, assim, mas as pessoas têm essa visão de que nutricionista passa coisas que não, se é ruim, nutricionista apoiou. Não é isso, assim, dá para comer, né? Dá para ser gostoso, né? Dá para ser assim, é, ser criativo, tem que ser criativo também, porque não adianta a pessoa, né, fazer as coisas com amor, preparar sua refeição com amor, porque senão fica difícil mesmo, né? sim, concordo com você. Bom, eu acho que conseguimos realmente fazer a integração da alimentação com a psicologia. Foi muito bacana. Ah, que Alguém bom. tem uma pergunta? Algum dos participantes aí gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Vou esperar um pouquinho para o pessoal ver se tem alguma dúvida. Ô, Alessandra, a gente só não comentou que nessa correria toda as pessoas também têm deixado muito de tomar sol, né? E o quanto que o sol, a vitamina D. Ah, sim. Eu, por exemplo, sou um desses. Estou tomando reposição de vitamina D. Mas acho que Que- você e metade da população brasileira, porque assim, Pois, em um país tropical, né? Que não faz é, sentido. Um país tropical nós temos que tomar, né, suplementação de vitamina D. E pois realmente, é. olha, isso que você falou fez muita diferença, viu? No humor. Então, Já que exatamente, o porque papo é psicologia e nutrição, fez total diferença no ânimo também. Eu senti animação maior, entende? e na questão Melhorou. da imunidade, o quanto que a imunidade melhora também quando sua vitamina D está melhor. Então, assim, é uma coisa puxando a outra, né? Então, assim, aí junta tudo, você imagina. Estresse, ansiedade, falta de sono, falta de hidratação, falta de Bomba sol, relógio. não é? E aí, mas assim, né? Vamos torcer para que o ano que vem seja melhor, né? Que tudo Vai. mude, Tá né? acabando. Tá acabando Se esse Deus, se ano. Ano que Deus quiser, vem vai ser bem melhor. se Deus quiser. Gi, foi um prazer conversar com você. Espero fazermos mais lives e as pessoas aqui Vamos, também nos acompanhando. vamos fazer isso. E foi muito bom ter com você hoje. Tá bom? Tá? Bom descanso para Muito bom. você. Para você também. Nos vemos Obrigada. lá. Até Tá bom. mais. Um Até abraço. mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela participação, gente. E estamos encerrando aqui agora.